Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. Eu sou Fabiano Pereira e hoje nós vamos conversar sobre o trabalho, as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Extensão e Pesquisa em História e Evolução da Agricultura e dos Complexos Agroindustriais, o GEPAC. E para falar sobre esse assunto eu tenho o prazer de receber o professor Carlos Eduardo Vian, que é o idealizador do grupo, né? Quem deu, assim, origem ao grupo lá em 2005. Professor Carlos Eduardo, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc. Olá, Fabiano. Olá a todos. É um prazer estar finalmente aqui, né, Fabiano? A gente conversou várias vezes sobre esse momento e sempre tinha algo ali para atrapalhar. Mas acho que chegou o momento, né, de falar um pouquinho das nossas atividades aí e divulgar o grupo. Legal, que bom, professor. Eu quero começar justamente perguntando para o senhor sobre as origens do grupo, né? Como surgiu a ideia de criar o grupo, o que motivou a criação do grupo e quais são as atividades às quais o grupo se propõe? Então, a origem do grupo, ela tem aí os seus primórdios aí por volta de 2005, mais ou menos, né? Quando eu recém-chegado aqui na Exalc, comecei a trabalhar com as disciplinas da área de história, principalmente dentro do curso de economia. E nesse período eu comecei a descobrir uma certa lacuna, né, em termos de produção científica, de atividades que eu praticava, a questão da história econômica, uma lacuna que existia aqui no Brasil entre história de empresas e uma história mais setorial, vamos dizer assim. A gente tem uma tradição grande no Brasil de história econômica, de tratar o Brasil, de tratar suas regiões, e no âmbito setorial, no âmbito de empresas, às vezes a gente encontra alguns estudos específicos tinham muitas lacunas. Então, na época, um primeiro projeto que nós realizamos, financiado na época pelo CNPq, foi um processo de caracterização exatamente do que havia dentro da Exalc. A Exalc tem um acervo bibliográfico e de documentos muito importante, alojado nas suas bibliotecas, né, e que nós não conhecíamos e não sabíamos do seu potencial. Então, o primeiro projeto foi exatamente catalogar essas fontes de pesquisa, começar a trabalhar com elas, começar a tabular informações. Então, foi um projeto bastante interessante. Depois, eu acho que o Bruno pode falar um pouquinho, que ele participou algumas dessas atividades na época como aluno de graduação, né? E aí, a partir dessa gênese, nós começamos, né, a elaborar e começamos a trabalhar com alguns projetos de pesquisa, sempre nos aventurando um pouco, Fabiano, em lacunas, vamos dizer assim, né, sempre trabalhando com uma certa dificuldade em escassez de bibliografia, de informação, visto que no Brasil a gente não tem uma tradição tão forte, né, nesse âmbito de análise da agricultura, da alimentação, da dinâmica dos complexos agroindustriais. E aí lá se vão aí, né, 15 anos mais ou menos de atividades. Hoje nós temos cerca de 15 integrantes no grupo, né, todos são alunos aí, no mínimo aluno de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado. Temos já alguns egressos que atuam em diferentes instituições e temos trabalhado então nesse grupo. Hoje o nosso desafio é tentar atrair o aluno de graduação, um pouco de incentivar o aluno a ter um pouco mais de interesse pela história, por levantar documentos, por mexer nos acervos de obras raras da Biblioteca Central da Exalc, nos periódicos antigos.
ou mesmo em pesquisa na internet, nos acervos digitais que nós temos hoje. Agora, professor, qual é o perfil de formação de graduação desses integrantes que fazem parte do grupo hoje? Eles são, vamos dizer assim, obrigatoriamente ligados à área de economia, de administração, ou o grupo é aberto para profissionais, para pós-graduandos que têm formações em outras áreas na graduação? Como é que funciona isso? Não, hoje acho que a maioria das pessoas são ligadas à área de economia e administração, mas nós temos ex-integrantes aí, alunos de pós de outros programas, a gente já teve doutorandos do Sena, temos pós-doutores aí que vieram da agronomia, né? Eu acho que o ponto importante é ter interesse por trabalhar com os aspectos históricos, com a evolução, né, dos complexos agroindustriais. E hoje, quantos trabalhos, quantos projetos, quantas pesquisas acontecem paralelamente? Então, nossa dinâmica de trabalho está relacionada um pouco com as temáticas, né, dos alunos, né, e dos seus projetos aí, principalmente de pós-graduação, e eu tenho alguns projetos um pouco mais amplos que envolvem mais gente. Hoje, basicamente, nós estamos nos centrando bastante aproveitando aí uma característica bastante específica da área de economia, né? Às vezes a gente depende da informação quando ela chega, então nós estamos nos debruçando aí, terminando alguns trabalhos em cima do censo de 2006, de 2017, né, comparando com censos anteriores e com o trabalho que nós já fizemos, atualizando inclusive também algumas pesquisas, né, com essas informações. E temos trabalhos que estão sendo coordenados, aí, né, elaborados por estudantes que trabalham desde perdas de alimentos, né, evolução disso aí ao longo do tempo, né, passam por estudos aí de pecuária bovina, estudos, tem um estudo inclusive de internacional, vamos dizer assim, né, que é um integrante nosso que está estudando a evolução da agricultura na Colômbia, né, visto que ele é colombiano. Então é um repertório aí um pouco variado, que às vezes até dá um pouco de trabalho na hora de compartilhar essas coisas e promover uma integração. Bom, nós vamos convidar agora para falar um pouquinho sobre essa experiência alguns dos integrantes do grupo que têm trabalhado junto com o professor Vian. Eu quero convidar então o Bruno, o Rodrigo, para participarem conosco nesse primeiro momento, já agradecendo, né, por aceitarem o convite para participar do Estação Exalc. Bruno, você, pelo que o professor Vian comentou, já tem um bom tempo aí de participação do grupo, é isso? Sim. Em 2005, o professor Vian começou o recrutamento para o grupo, né, tendo em vista aí o edital universal daquele ano, né, e dentro das disciplinas que ele lecionava, né, e dentro da própria temática, né, que ele propunha, né, ele chamou muito a atenção para várias lacunas e várias falta de dados em períodos importantes aí dos complexos agroindustriais brasileiros, né? Particularmente da cana e do café, tá? E assim começamos, né, a explorar primariamente aí o acervo da Exalc, né, com essas informações de produção, área, e produzindo alguma pesquisa que buscasse aí elucidar períodos importantes da história agrícola brasileira. Legal. E você, Rodrigo, como é que chegou no grupo? Conta um pouco da sua história. Opa. Bom, boa tarde, Fabiano. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para esse nosso bate-papo aqui, agradecer ao professor Vian também, né? Dar boa tarde aos colegas, aos ouvintes. Eu cheguei aqui na Exalc, na verdade, em 2012, né? Quando eu vim para cá fazer o mestrado em economia, eu tive graduação na Unesp, em Araraquara. Quando eu cheguei aqui em 2012, o professor Vian foi designado ali como meu orientador, né?
por questão de compatibilidade com as linhas de pesquisa que ele tinha e aquilo que eu desejava. E ali naquele momento ele me fez um desafio, né? Porque eu saí da Unesp. A Unesp é um centro com uma certa tradição em estudos sobre economia industrial, né? E aí eu vim aqui para a Exalc, que é totalmente agro, né? Assim, tem um viés bem grande para agropecuária, né? E quando eu cheguei aqui, eu conversei com o Vian e falei, fui muito franco com ele, né? Falei, Vian, eu estou acostumado a estudar indústria, né? Eu tenho uma certa bagagem nessa linha de pesquisa, né? E aí ele me fez um desafio. Bom, já que você está acostumado tem mais familiaridade com estudos da economia industrial, vamos estudar um pouco a indústria de máquinas agrícolas, né? Que de fato, acho que compatibilizou tudo isso, né? É um aspecto que tinha muita lacuna na literatura e acho que a gente conseguiu contribuir bastante desde 2012 para cá, tanto eu quanto o Luiz, que a gente trabalhou junto, né? Praticamente, o Luiz veio da Unesp também. Então, a gente trabalhou bastante nessa linha, né? De estudos a respeito da indústria de máquinas agrícolas no Brasil. E aí são diversas as facetas que isso pode levar, né? Tanto da evolução histórica que a gente fez, história de empresas, como que se deu a dinâmica das empresas, fusões e aquisições. A gente volta um pouco lá para o passado, desde a década de 50, início do período de modernização agropecuária, né? E aí a gente começou nisso. A gente teve vários trabalhos publicados a respeito da indústria de tratores no Brasil, indústria de máquinas agrícolas como um todo, né? Acho que acabou de sair, foi lançado anteontem, no Congresso da SOBER, mais um livro organizado pelo José Eustáquio, do qual a gente fez um capítulo a respeito disso, né? A evolução da frota de tratores no Brasil. A gente conseguiu estimar ali um pouco a ideia de fazer uma decomposição por tempo de uso das máquinas agrícolas no Brasil, algo que não tinha. Então, a gente está sempre nesse objetivo ali no grupo de preencher as lacunas que estão na literatura, né? Isso dá um trabalho danado, porque se elas são lacunas, não é à toa, né? Porque faltam dados mesmo, ou muitas vezes esses dados não estão na internet, hoje a gente está acostumado a ter tudo disponível ali na internet. Então, a gente já passou muito tempo ali digitando o censo agropecuário de 1920, 1950, pegava diversas tabelas ali que estavam todas impressas só, né? E fomos tabular tudo aquilo para tentar extrair alguma coisa de interessante, buscar algum padrão nesse sentido. E depois disso, essa parte de máquinas agrícolas a gente trabalhou muito intensamente ali durante o período do mestrado, mas depois continuou, né? Os trabalhos oriundos disso foram sendo publicados, a gente foi dando continuidade. E depois a gente, pelo menos eu, ampliei um pouco a pesquisa, não só para a ideia de máquinas agrícolas, mas para assim da modernização agropecuária como um todo. Foi o que eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado, né? Fazendo uma comparação ali ao longo do tempo, traçando os principais marcos históricos do período de modernização brasileira, desde 60, década de 70, onde foi mais forte isso, e os impactos que a gente teve até quando eu defendi a tese, no começo de 2019, até o último censo, que à época era o censo de 2006, né? O censo agropecuário. E agora, acho que o principal ponto que a gente tem trabalhado nisso é de empilhar os dados agora com o censo de 2017, né? Justamente para a gente ter uma dinâmica comparativa a respeito do censo 2006 e 2017, né? Fazer esse mesmo esforço que a gente fez ali na tese de doutorado, só incluir mais um ano ali, né? Não é só isso, mas incluir toda a análise para mais um ano de censo agropecuário e verificar, fazer todo o mapeamento, toda aquela fotografia que a gente fez para o ano de 2006, a gente tentar fazer um outro raio-x e ter uma noção de como que isso se modificou desde então e tentar relacionar isso daí com política agrícola, tentar relacionar isso daí com os principais acontecimentos entre um período e outro, né? Então, acho que é isso que a gente tem trabalhado. Eu trabalho mais nessas linhas, né? Sempre falo para o Bian que meu viés é um pouco mais trabalhar com dados, né? Eu não sou tão... história não é tão a minha maior força, né? Mas eu acho muito interessante buscar os dados históricos e analisar esses dados históricos, né? Então, acho que nesse sentido a gente tem uma complementariedade muito bacana. Poxa, muito legal. Agora, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está praticamente desde o começo do grupo, na tua análise, né? De que forma a participação no grupo contribuiu ou tem contribuído na tua formação enquanto profissional, enquanto pesquisador? Bom,
Primeiramente, né, a própria conduta do professor Vian, né, em gerenciar o grupo, né, já foi um exemplo disso, né. Esse já é um ponto positivo, né, sempre agindo com base em feedbacks, né. Isso aí serve não apenas para pesquisa, mas também para lecionar, né. Eu sou professor hoje. E ao longo dos anos, né, surgindo novos integrantes, né, permitiu realmente observar, né, o quão importante é a busca, né, por dados, né, e o quão valiosa é essa busca, né. Em 2009, inclusive, eu fui num estudo conjunto com o professor Vian, eu fui contratado pelo PNUD, né, o órgão das Nações Unidas para Desenvolvimento, né, que buscava justamente esse tipo de dado histórico, né, que é um interesse não só nacional, mas internacional. E sem vamos dizer, o grupo, sem a orientação do professor e os colegas, né, os meus colegas da época, né, eu acho que não teria sido possível, né? Então tivemos ali dentro do grupo, né, um exemplo de pesquisa, né, como pesquisador, como professor, né, apesar de que alguns não seguiram essa carreira, né, e construtores aí de conhecimento, né, coisas que o mercado de trabalho sempre vai querer, de uma forma ou de outra. Quanto à atuação de vocês, onde vocês têm atuado hoje? Bruno, Rodrigo, onde tem se passado a atividade profissional de vocês? Vocês ainda estão na Exalc como pesquisadores ou estão atuando em algum outro setor do mercado? Eu sou professor em 2 instituições de ensino, né, e atualmente estou fazendo doutorado na Exalc. Bacana. Bom, eu terminei o doutorado comecinho de 2019, né, ali para março de 2019. Desde então, continuo como membro do grupo aí do GEPAC, de pesquisa junto com o professor Vian. Além disso, eu atuo junto ao MBA da Exalc, né, junto ao PSEG, orientando monografia, elaboração de prova, enfim, né, faço diversas atividades lá. Atuo junto ao CPEA também, o Centro de Estudos aí da Exalc. Ali eu trabalho na divisão de macroeconomia, né, a gente está preocupado sobretudo ali no cálculo do PIB do agronegócio, das cadeias do agronegócio, né, tenho estudado bastante nesse sentido. Há um tempo atrás também prestei alguns serviços para o Imaflora, a respeito de uma pesquisa sobre os hábitos alimentares brasileiros, com base na pesquisa de orçamentos familiares. Então, eu tenho atuado em diversas instituições, né? Sempre que eu não estou ministrando aula atualmente, eu estou muito mais ligado à parte de pesquisa, né? Uhum. Então, eu estou sempre atuando junto a esses institutos de pesquisa. Em breve, estou em busca aí, estou planejando uma nova oportunidade aí, que a gente estava conversando com o pessoal lá da Universidade Federal de Goiânia, a respeito de um projeto de pesquisa que está acontecendo lá, então a gente está aguardando alguns resultados para ver se vai dar tudo certo, mas também a pesquisa voltada à agropecuária, né? Então eu estou nesse sentido, sempre de atuar na área de pesquisa, ligada à economia e sobretudo ligada à economia agrícola, né? Foi um pouco da marca que a Exalc acabou deixando em mim, né? Pois é, interessante que no começo da sua fala, Rodrigo, você falou que você veio de uma análise mais voltada ao setor industrial, né? E inclusive você comenta, né, que teve um papo muito transparente com o professor Vian no começo, na sua chegada, mas parece que o bichinho do agro mordeu você e você não desvincula mais agora. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que vai para eu migrar ali, né, do estudo de indústria para indústria agrícola e depois para a agricultura propriamente dita, eu posso atribuir isso tudo ao Vian, e acho que para eu sair do agro agora vai ter que ter um outro Vian aí, porque eu gostei da temática, né, e sou bastante curioso a respeito disso, e realmente me encantou essa linha de pesquisa, essa temática me encantou, e sou bastante satisfeito com esse trabalho, né.
Legal. Agora, professor Viel, o senhor comentou na sua fala que o senhor tem pensado aí, né, trabalhado na possibilidade de começar a atrair também alunos de graduação para participar do grupo, algo que ainda, né, nessa primeira parte da história do grupo, ficou muito focado na participação de pós-graduandos, mas o senhor tem interesse na participação de graduandos. De que forma o senhor acha que a participação no grupo pode contribuir para a formação desses alunos de graduação também? Então, a grande característica do GEPAC, embora a gente tenha extensão no nome, né, a nossa maior característica é pesquisa, né, é trabalhar com pesquisa, com levantamento, tabulação de informações, né. E hoje eu acho que uma das dificuldades talvez convencer os alunos a fazer um trabalho de pesquisa que é diferenciado, né? Como o Rodrigo, o Bruno destacaram, o nosso dado às vezes ele existe, mas ele não está pronto em algum lugar, né? Ele não está disponível na internet, não dá para você baixar uma planilha, você tem muitas vezes que levantar algum tipo de informação, né? O próprio Bruno fez muito isso de ir lá na Biblioteca Central, pegar lá os anuários açucareiros e outras publicações históricas, né? E achar dentro da publicação ali qual que é o dado, tabular, colocar isso no Excel, conferir, né? E esse é um trabalho mais de formiguinha, um trabalho um pouco mais demorado, que muitas vezes os alunos no primeiro momento não se interessam, mas que tem, ao meu ver, nos dias de hoje, uma contribuição muito grande, né, na formação das pessoas para análise, porque embora a gente tenha muito dado hoje disponível, a gente precisa às vezes saber analisar como que essas informações diferentes às vezes podem ser congregadas para ajudar a gente a chegar em uma determinada conclusão, né, a tirar ali um determinado resultado de pesquisa, né? E eu acho que também um entendimento, né, de que é mais robusto, vamos dizer, de onde as coisas vêm, né, de como que foi a trajetória, muitas vezes, das cadeias produtivas, dos complexos agroindustriais. Então, a gente teve no início uma presença maior de alunos de graduação, até porque quando eu fundei o grupo eu ainda não era credenciado como orientador de pós-graduação, né? Então a gente teve uma presença aí mais forte de alunos de graduação no início, o Bruno é um exemplo, e todos, né, de uma certa maneira, se formos olhar aí as suas trajetórias, estão relativamente bem empregados e seguiram carreiras, e eu acredito que a contribuição que o grupo deu no sentido de habilidades de pesquisa, habilidades de coleta, habilidades de análise de informação, de discussão de dados foram importantes para a sequência desses alunos aí no mercado de trabalho. Muito bom, professor. Agora, fala para mim como é que tem sido conduzir essas atividades. Aí, o senhor, Bruno, né, o Rodrigo, o Luiz, que infelizmente, né, não conseguiu participar conosco aqui por causa da conexão, os demais pesquisadores. Como é que tem sido o desafio de conduzir o trabalho em meio a esse distanciamento, né, social gerado pela pandemia? Eu acho que de uma certa forma não foi algo novo para a gente, Fabiano, porque como nós temos uma participação efetiva aí de alguns integrantes que não estão mais fisicamente na Exalc, a gente já tinha aí uma certa tradição de algumas reuniões online, seja pelo Skype, seja por algum outro tipo de ferramenta. Então não foi algo totalmente novo. Então, o que eu acho que talvez tenha nos impactado um pouco foi a questão de ter um excesso, vamos dizer assim, de tarefas, né, de outras tarefas, vamos colocar assim, né, então o desafio que nós tivemos em passar as aulas para online e outras atividades acabaram nos impactando um pouco na produtividade na área de pesquisa. Então,
alguns textos aí estão demorando, e alguns resultados de pesquisa demorando um pouco mais a saírem e ficarem prontos por conta disso, né? Por conta de outras atividades e do tempo que a gente está gastando com as outras atividades que antes a gente não gastava tanto, né? Acho que é um pouco por aí. Professor, agora quem quiser ter mais informações sobre as atividades do grupo, né, talvez aí um aluno de graduação que esteja nos ouvindo, ou mesmo um pós-graduando que tenha interesse em conhecer mais do trabalho, quem sabe se candidatar, como é que deve proceder? Acho que a maneira mais fácil é entrar em contato comigo, né, mandar um e-mail, a gente responde, pode marcar uma conversa, né? E acho que é a maneira mais fácil da gente poder explicar quais são as atividades do grupo, os projetos que nós temos aí em andamento, os nossos objetivos futuros. Nós ainda estamos em processo de construção, nós temos aí alojado no site USP, né, um site do grupo, mas nós estamos ainda em construção, né, estamos colocando algumas informações. E também criamos recentemente uma página aí no Facebook para divulgar notícias, às vezes algumas informações sobre a história da agricultura, mas que nós também estamos aprendendo a usar e aprendendo a gerenciar, Fabiano. Eu quero agradecer, então, mais uma vez, o professor Carlos Eduardo de Freitas Vian, ao Bruno, ao Rodrigo, ao Luiz, né, que no começo estava participando conosco dos preparativos, infelizmente não conseguiu participar da gravação, mas também se voluntariou para participar conosco hoje, assim como a todos os membros do GEPAC. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Fabiano, pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, professor Vian, né, pela parceria. E acredito que, assim, com relação aos alunos de graduação ou de pós-graduação que têm interesse, acho que é bastante simples, né? É um pouco bater um papo com a gente mesmo, com o professor Vian, sobretudo, seja de economia, seja de administração, de agronomia. Eu acho que esse contato multidisciplinar enriquece muito o grupo, né? O Vian sempre fala para a gente tem que aprender a trabalhar em rede, né? Então, acho que uma boa forma é a gente começar com competências distintas, né? Tentar trazer para o grupo outros tipos de pensamento, não só da economia, né? Mas de outras vertentes aí também, né? Então, acho que eles são todos convidados para a gente bater um papo e ver se sai alguma coisa bacana disso tudo. Legal, muito bom. Obrigado mais uma vez a vocês e parabéns pelo trabalho. Agradeço também a você que assistiu, que participou conosco de mais uma edição do Estação Exalc. Lembrando que isso é produzido para você. O Estação Exalc, assim como todas as demais atividades, produtos e serviços da Divisão de Comunicação, tem por objetivo atender você, dar visibilidade àquilo que é realizado no âmbito do campus da USP em Piracicaba e aproximar a comunidade acadêmica, a comunidade científica da sociedade. Então, suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos para nós. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau! Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.